Olá, aluno! Seja bem-vindo! Eu sou o professor Igor Loureiro e nós estamos aqui reunidos mais uma vez para iniciarmos um tema muito importante para a sua prova. O tema de hoje é regra de 3. Muitos alunos ficam com dificuldade nesse assunto porque ficam tentando decorar aquela relação entre grandezas para saber quando que ela é direta, quando que ela é inversamente proporcional. Mas, na verdade, a gente sabe que o segredo da regra de 3 está na interpretação. Entender o enunciado, ser organizado e, a partir daí, implementar um processo de análise para que você possa resolver qualquer questão que envolva o tema. Inicialmente, eu vou explicar para você o que é uma regra de 3, qual é o cuidado que você tem que tomar quando você resolve uma questão que envolva este assunto, para que depois eu possa mostrar o que é uma regra de 3 simples e o que é uma composta, resolver com você 2 exemplos de cada uma delas e assim você estará preparado para resolver qualquer questão que envolva regras de 3. Vamos então iniciar a nossa análise? Vem comigo! Regra de 3 é o nosso assunto de hoje. O que é uma regra de 3? Toda questão que envolva o tema regra de 3 é porque a questão ela vai fazer uma comparação entre grandezas. Então, em toda a regra de 3, nós teremos uma comparação entre grandezas. E aí você vai se perguntar, professor, mas o que são grandezas? Grandezas representa tudo aquilo que pode ser contado, tudo aquilo que pode ser medido, ou seja, tudo aquilo que pode ser quantificado. Então, tudo aquilo que a gente consegue contar, medir ou quantificar é considerado uma grandeza. E o objetivo da sua banca é formular uma questão que visa comparar aqueles valores que estão sendo mensurados, contados, medidos, quantificados, para fazer uma comparação entre eles para poder descobrir o valor de um deles em alguma determinada situação. Isso representa o cenário de uma questão que envolve o tema regra de 3. Só que essa regra de 3, ela pode ser uma regra de 3 simples ou você pode ter uma regra de 3 composta. Qual é a diferença, professor, de uma regra simples para uma composta? É bem tranquilo de entender, ó. Você terá uma regra de 3 simples quando você comparar apenas 2 grandezas. Está comparando 2, ela é simples. Porque quando você passa a comparar mais de 2 grandezas, aí ela passa a ser uma regra de 3 composta. Por exemplo, se eu tenho uma questão que está envolvendo o que a gente vai ver daqui a pouco, a quantidade de litros de tinta que um pintor precisa para poder pintar uma determinada área da parede de uma casa, se eu estou comparando a grandeza litros de tinta com a grandeza metros quadrados, que representa a medida de área, se eu estou comparando apenas essas 2 grandezas, essa regra de 3 ela é simples. Agora, um outro exemplo que nós faremos é a comparação da quantidade de torneiras abertas, despejando uma determinada quantidade de água em litros, demorando um tempo em horas para poder encher uma caixa. Então perceba que aqui agora eu já tenho 3 grandezas. A quantidade de torneiras, a quantidade de água em litros e o tempo gasto em horas. Então agora eu tenho torneiras, litros, horas. Eu tenho 3 grandezas, então não é mais uma regra de 3 simples. Ela passa a ser uma regra de 3 composta. E aí aqui eu coloquei também observações bem importantes. Quais são elas? Primeira, quando as grandezas forem comparadas, elas precisarão estar na mesma unidade de medida. Então anotem, quando as grandezas forem comparadas, elas precisam estar na mesma unidade de medida. Até porque muitas vezes a banca te dá um valor em horas
e te dá outro valor em minutos. E aí você tem que tomar a decisão. Ou transforma tudo para horas, ou transforma tudo para minutos. Porque se essa grandeza tempo aqui, você percebeu que nessa mesma grandeza, uma informação está em hora e outra está em minutos, se você fizer a comparação da regra de 3 com a outra grandeza, você vai fazer uma comparação completamente equivocada, porque você está utilizando unidades de medidas diferentes, então você vai acabar encontrando resultados divergentes, né? Ou seja, nesse cenário aqui é muito mais fácil dizer que ao invés de 1 hora a gente tem 60 minutos, coloca o tempo gasto todo em minutos para poder realizar a sua comparação correta. Então não pode esquecer, primeira observação importante, se as grandezas forem comparadas, elas precisam estar sempre na mesma unidade de medida. Tem que conferir. Segunda observação, é necessário saber interpretar uma regra de 3 para identificar se a relação entre as grandezas será uma relação diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como assim, professor? Vou fazer um esqueminha aqui do lado. Ó. Uma regra de 3 ela pode ser diretamente proporcional ou pode ser inversamente proporcional. Isso na comparação entre grandezas, tá? Porque dá para numa mesma regra de 3, no caso sendo composta, que ela seja com todas as relações entre as grandezas diretamente proporcional ou com todas as relações entre as grandezas inversamente proporcional, ou até mesmo numa mesma regra de 3 composta, pode ser que você tenha uma grandeza direta e a outra grandeza sendo inversamente proporcional. Isso pode acontecer. Mas qual é a dica que eu sempre dou para os meus alunos? E eu estou passando para você agora. Numa regra de 3, se a relação entre as grandezas for diretamente proporcional, é porque nós teremos aqui a caracterização de uma mesma necessidade. Em contrapartida, se nós tivermos uma relação inversamente proporcional, é porque nós teremos necessidades opostas. Pronto. Se você entender assim, eu acho que vai ficar fácil para você começar a interpretar a sua regra de 3. Como assim, professor? O que seria a mesma necessidade? Vamos lá. Se uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar. Se uma grandeza diminui, a outra também irá diminuir. Ou seja, se elas tiverem o mesmo comportamento, a mesma necessidade, é porque aquela relação será uma relação diretamente proporcional. Porque a partir do momento em que eu percebo necessidades opostas, comportamentos opostos, aí a relação entre as grandezas passa a ser inversamente proporcional. O que seria então uma relação inversa? Se uma grandeza de um lado aumentar, a outra grandeza vai diminuir. Ou se de um lado uma grandeza diminuir, a outra grandeza irá aumentar. Percebam, mesma necessidade, ela é direta. Necessidades opostas, a relação passa a ser inversamente proporcional. O grande segredo de toda a regra de 3 para você ser bem-sucedido é saber interpretar. Não precisa decorar, é só você saber interpretar. O que eu fiz agora? Depois dessa explicação, tudo que eu preparei para que você entenda melhor qual é a ideia de uma regra de 3, e eu digo para você também que toda a regra de 3, no finalzinho dela, você terá uma relação de proporção. Lembrando que proporção é uma igualdade entre duas razões, ou seja, é uma igualdade entre duas frações ou até mesmo entre duas divisões. Sempre que eu tiver uma regra de 3 para resolver, lá no final vai cair numa proporção e você sabe que para resolver uma proporção
basta você multiplicar cruzado. Eu preparei esse início todo para que você possa entender melhor o que nós faremos a partir de agora. Eu trouxe 2 exemplos sobre regra de 3 simples e 2 exemplos sobre regra de 3 composta. Vou apresentar para você o processo, como você deverá aplicar, para que você consiga ser bem-sucedido nesse assunto. Vejamos então, olho na tela, o nosso primeiro exemplo, para que você consiga cada vez mais entender o que é uma regra de 3 e também não só entender, né? Acertar as questões. Isso será bem importante. Esse primeiro exemplo é um exemplo de regra de 3 simples, tal como o segundo exemplo também será um exemplo de regra de 3 simples. Depois disso, partiremos para a regra de 3 composta, em que nós faremos outros 2 exemplos. E aí finalizaremos o nosso assunto e a nossa análise. Vejamos então, primeiro exemplo de regra de 3 simples. O enunciado diz: um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar 450 metros quadrados nas mesmas condições? Perceba que isso é uma questão de regra de 3. Afinal, um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Quantos litros de tinta serão necessários, por enquanto eu não sei, para pintar 450 metros quadrados nas mesmas condições? Perceba que o que está sendo comparado nessa questão é a quantidade de litros de tinta e a área da parede em metros quadrados. Logo, nós temos aqui uma questão de regra de 3 simples, porque estamos comparando apenas 2 grandezas. Se você já identificou as 2 grandezas, que é o nosso primeiro passo, o próximo passo será encaixar os valores que são apresentados na sua questão na ordem em que eles aparecem. A banca diz que um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Aí ela pergunta quantos litros de tinta serão necessários. Se eu não sei, eu vou chamar de X, para pintar 450 metros quadrados de parede nas mesmas condições. Pronto! Está montada a sua regra de 3 simples. E cuidado, porque todos os alunos, ou quase todos, né, melhor dizendo, acham que em toda a regra de 3 simples, para resolvê-la, é só chegar aqui, ó, e já multiplicar cruzado. Nem sempre. Se essa regra de 3 simples ela for inversamente proporcional, se você multiplicar cruzado, você vai acabar errando a questão. A multiplicação cruzada, numa regra de 3 simples, só pode ser estabelecida se a relação for diretamente proporcional. Porque se ela for inversamente proporcional, ao invés de multiplicar cruzado, você precisaria multiplicar paralelamente. Mas vamos então aqui à nossa análise para poder resolver esse exemplo de regra de 3. Perceba que essa grandeza metros quadrados já se encontra todo na mesma unidade de medida. E se esse 18 é a medida apresentada em litros, o valor de x também será apresentado em litros. Afinal, x está posicionado naquela grandeza. Qual é o nosso objetivo numa regra de 3? É encontrar um determinado valor, que nesse caso é o valor de x. O que eu costumo orientar aos meus alunos? Sempre aquilo que você deseja encontrar, você vai envolver. Só que você não vai envolver só o x, você vai envolver o outro valor que o acompanha na mesma grandeza. Então a gente envolve o 18 e a gente também envolve o x. E eu faço assim, ó, tudo aquilo que a gente envolve, a gente repete. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai repetir o que a gente acabou de envolver. Exatamente como está aparecendo. Ó.
Quem está em cima é 18, quem está embaixo é x. Então, eu coloco 18 sobre x e eu coloco um sinalzinho de igualdade. Por quê? Porque eu falei que toda a regra de 3 no final cai numa proporção. Proporção é uma igualdade entre duas frações. E a primeira fração eu já conseguirei ter logo no início, porque a minha primeira fração quem vai me dar é onde se encontra a minha variável, é onde eu quero encontrar a minha resposta. A segunda fração que está faltando aqui para poder completar aquela proporção será oriunda através da nossa interpretação. E detalhe, a grandeza litros servirá como referência para a gente interpretar a nossa regra de 3, porque a variável x está posicionada naquela grandeza. Então, ela serve como referência para a gente interpretar a nossa regra de 3. Vamos então começar a nossa análise. Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar uma parede de 60 metros quadrados. Porém, quando a gente aumenta a área dessa parede de 60 para 450 metros quadrados, concorda que eu tenho uma parede maior para pintar? Sim. E se eu tenho uma parede maior para pintar, necessariamente o pintor não vai precisar apenas de 18 litros, vai precisar de muito mais do que 18 litros. Então, aumentar a área da parede torna necessário aumentar a quantidade de litros de tinta. Perceba que uma grandeza aumentou e fez com que a outra também aumentasse. Logo, temos aqui uma mesma necessidade, logo essa regrinha de 3 ela é diretamente proporcional. E se ela é diretamente proporcional, a gente mantém os valores apresentados na outra grandeza, que é 60 sobre 450. Porque se ao invés de ser direta, se ela fosse inversa, ao invés de colocar 60 sobre 450, eu inverteria. Colocaria 450 sobre 60. Perceba que depois que nós interpretamos, caiu numa igualdade entre duas frações. Caiu numa proporção. Se isso aqui é uma proporção, agora sim nós estamos prontos para multiplicar cruzado e resolver aquele cenário. Só que antes eu já vou cortar esse zerinho aqui de cima com esse zerinho aqui de baixo. E aí ficou assim a minha regrinha, ó, 18 sobre x é igual a 6 sobre 45. Multiplicando cruzado vai ficar 6 vezes x, 6x é igual a 18 vezes 45. Logo, x será 18 vezes 45 divididos por 6, x é igual. Perceba que 18 dá para simplificar com 6. 18 por 6 dá 3. Então, agora é fazer apenas 3 vezes 45. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Então, nosso x é 135. Lembra que ele está posicionado na variável litros? Então, é 135 litros de tinta que o pintor precisaria para pintar uma parede de 450 metros quadrados. Detalhe importante, ó. Lembra que aqui sobrou 18 sobre x é igual a 6 sobre 45? Você não precisa ficar multiplicando cruzado sempre numa relação de proporção, quando você percebe uma certa facilidade para poder resolvê-la, que é a relação entre os numeradores e entre os denominadores. Perceba que somente entre os numeradores aqui nessa relação de igualdade, 18 é o triplo de 6. Então, o valor de x também tem que ser o triplo, só que de 45. Então, eu sei que 6 vezes 3 dá 18. Então, para encontrar o valor de x, eu vou pegar 45 e para encontrá-lo, eu também vou multiplicar por 3. E olha só que lindo, ó. Se eu fizer 45 vezes 3, 3 vezes 5, 15, vai 1, já fizemos essa conta, né? 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. E eu encontro o 135
sem precisar multiplicar cruzado. É o conceito de fração equivalente que eu já apresentei e que muitas vezes faz com que você perca menos tempo, né, numa relação de proporção. Maravilha? Entendido o nosso primeiro exemplo? Agora nós partiremos para uma segunda análise. Acompanhe comigo. Nosso exemplo número 2, como eu falei, também é uma questão que envolve regra de 3 simples, só que vocês vão perceber agora uma pequena diferença. A diferença é, essa regra de 3 ela não será mais diretamente proporcional. Ela passará a ser uma relação inversamente proporcional entre as grandezas mencionadas. Se ela é inversa, é porque teremos a demonstração de necessidades opostas. Verificaremos isso a partir de agora. Acompanhe. Márcia lê um livro em 4 dias. Já vou destacar aqui essa informação. Lendo 15 páginas por dia. Também já vou destacar essa informação. Se tivesse lido 6 páginas por dia, quanto tempo, e aí eu não sei, ela demoraria para ler o mesmo livro? Pronto. Novamente temos uma outra questão de regras de 3, porque estamos comparando grandezas. Quais são elas? Estamos comparando a quantidade de dias que a Márcia demora para ler o livro com a frequência da quantidade de páginas que ela lê a cada dia. Perceba que novamente nós temos duas grandezas sendo comparadas. A nossa regra de 3, portanto, continua sendo simples. Próximo passo. Vou pegar a quantidade que é apresentada no nosso enunciado de cada grandeza e vou colocar exatamente na ordem que elas são apresentadas. Márcia lê um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Se tivesse lido 6 páginas por dia, quanto tempo ela demoraria? Se eu não sei, eu vou chamar de X. Lembrando, e você não pode esquecer, verificar se as grandezas se encontram na mesma unidade de medida. Aqui já está tudo em páginas por dia, está tudo ok. Se aqui a informação numérica já está em dias, o valor de X, por estar posicionado também naquela grandeza, também será encontrado em dias. Tudo certo, então, para a gente começar a trabalhar. Lembrando, o objetivo da regra de 3 é encontrar o valor de X. E o nosso objetivo a gente vai sempre envolver. E não é só o X que eu envolvo. Eu envolvo o número 4 também, que está junto a ele, na grandeza dias. E você já sabe, ó, tudo que a gente envolve, a gente repete. Maravilha! Então eu vou repetir exatamente como está sendo apresentado aqueles valores. Em cima está o 4, embaixo está o X, então eu coloco 4 sobre X e não se esqueça, aquele sinal de igual. Porque toda a regra de 3, eu já falei isso para você, vai cair no finalzinho numa proporção. A primeira parte da proporção, ó, a gente já tem. Falta só encontrar a outra parte. E para encontrar a outra parte, a gente vai começar a fazer a nossa interpretação. Vejamos então. Mas antes, a variável x está na grandeza dias. É essa grandeza que servirá como referência para que eu possa interpretar a minha regra de 3. Márcia lê um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Só que a Márcia, ela resolveu diminuir a quantidade de páginas que ela lê por dia. Ela não lê mais 15, ela lê 6 páginas por dia. Ela está num ritmo mais lento para ler o livro. Logo, se ela diminuiu a quantidade de páginas que ela leu por dia, é porque ela vai demorar mais tempo para conseguir ler aquele livro. Então, quando ela diminui o seu ritmo de páginas que ela lê por dia, o tempo que ela vai demorar para ler o livro vai aumentar. Se de um lado diminuiu e do outro lado aumentou, é porque agora nós temos necessidades opostas.
E se nós temos necessidades opostas, agora a nossa regra de 3 ela é inversamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, ao invés de colocar 15 sobre 6, a gente vai inverter. É só colocar 6 sobre 15. Maravilha! E agora, professor? Agora é só você realizar aquele sonho, né? Afinal, você já está numa igualdade entre duas frações, você já tem aqui uma proporção, então agora é só brincar de multiplicar cruzado, que eu sei que você gosta. Então, ó, multiplicando cruzado, teremos 6 vezes x, que dá 6x, é igual a 15 vezes 4. 6x é igual a 60, logo x é igual a 60 divididos por 6, x é igual a 10. 10 o quê? 10 dias. Beleza. Então, a Márcia demorará 10 dias para ler aquele mesmo livro. Tudo bem? Bom, entendido qual é a proposta da regra de 3 simples, o primeiro caso foi direta, então na proporção a gente não precisou inverter nada. No segundo caso, que foi esse, foi inversa. Então, se foi inversa, ao invés de colocar 15 sobre 6, fizemos a inversão, colocamos 6 sobre 15, para que depois sim, construída a nossa proporção, a gente possa multiplicar cruzado para encontrar o resultado desejado. Agora nós faremos outros dois exemplos, só que agora é de regra de 3 composta. Você vai perceber que é a mesma coisa. A única diferença, na verdade, né, na prática, é o finalzinho que você tem que ter um pouco mais de atenção. Mas se você já tem o domínio da regra de 3 simples, você vai brincar com a regra de 3 composta. Essa é a nossa intenção, a gente treina para que você consiga acertar todas as questões da sua prova. Então, se esse é o objetivo, estamos juntos aí nessa caminhada. Vamos lá? Nosso próximo exercício aqui, nosso próximo desafio é de regra de 3 composta. E o enunciado traz o seguinte: 6 torneiras, já vou destacar essa informação, despejam 10 mil litros de água em uma caixa em 10 horas. Em quanto tempo? Por enquanto eu não sei. 12 torneiras despejarão 12 mil litros de água. Pronto. Novamente temos uma questão de regra de 3, só que agora ela é um pouquinho mais complexa. Por que complexa? Porque nós temos 3 grandezas sendo mencionadas. Temos aqui a quantidade de torneiras abertas despejando água. Temos a quantidade de água sendo despejada em litros. E temos o tempo gasto em horas para encher a caixa. Logo, se eu tenho agora 3 grandezas, a regra não é mais simples, ela passa a ser uma regra composta. E aí, professor, muda alguma coisa? Por enquanto, não. Mesma coisa. Já identificou as grandezas, então o próximo passo é colocar os valores que são apresentados. Portanto, 6 torneiras despejam 10 mil litros de água em uma caixa em 10 horas. Em quanto tempo? Se eu não sei, eu vou chamar de X. 12 torneiras despejarão 12 mil litros de água. Pronto. Agora sim está montada a regra de 3, professor, mas eu tenho dificuldade em começar. Não tem não, porque tu já aprendeu como começa. Vou conferir primeiro se todas as unidades estão em conformidade na própria grandeza. Perceba que aqui está tudo em torneiras, aqui já está tudo em litros. Se aqui está em horas, o resultado de X também será dado em horas. Lembrando que o objetivo de toda a regra de 3 é encontrar o valor de X. O que a gente faz com ele? A gente envolve, continua a mesma coisa. E eu não envolvo só ele, eu envolvo outro valor que o acompanha na grandeza horas
E se o meu x está aqui, é porque essa grandeza horas servirá como referência para que eu possa interpretar a minha regra de 3. Detalhe, lembra que eu falei assim, ó, tudo aquilo que a gente envolve, a gente repete. Tudo aquilo que a gente envolve, a gente repete. E é exatamente isso que eu vou fazer novamente. Envolvi 10, envolvi x, então eu coloco 10 sobre x, coloco sinal de igualdade. Tudo que a gente envolve, a gente repete. Beleza. Não pode esquecer disso aí. Porque na prática, lembra que eu falei? Toda a regra de 3 lá no final cai numa proporção, que é uma igualdade entre duas frações. E a primeira nós já teremos, porque é onde se encontra a nossa variável. A gente vai envolver, vai transformar aquilo em fração, e tudo aquilo que a gente envolve, a gente repete. A gente já tem a primeira parte da nossa proporção. Agora, para poder encontrar a segunda parte, não se esqueça, vai interpretar as grandezas, para saber se a relação é direta ou se a relação ela é inversamente proporcional. Vamos então começar comparando quantidade de torneiras com o tempo gasto em horas. Vejamos. 6 torneiras despejam água em uma caixa e demoram 10 horas para poder encher essa caixa. Quando a gente aumenta a quantidade de torneiras despejando água, você vai concordar comigo que o volume de água despejada é bem maior. Logo, o tempo gasto para encher essa caixa vai diminuir. Porque se eu aumento a quantidade de torneiras despejando água, o tempo gasto para poder encher essa caixa ele vai diminuir. De um lado aumentei, do outro lado diminuiu, portanto aqui a relação ela é inversamente proporcional. Agora nós iremos comparar a quantidade de litros de água com o tempo gasto em horas. Esqueça torneiras. A comparação entre litros e horas, essas comparações são individuais, tá? Vejamos então. Para passar para uma caixa 10.000 litros de água, demora 10 horas para encher essa caixa com 10.000 litros de água. Se eu aumento a quantidade de litros de água para encher essa caixa, só que agora eu quero passar muito mais água, eu quero passar 12.000 litros de água para essa caixa, é porque o tempo gasto para eu conseguir passar vai aumentar. Porque se eu quero colocar nessa caixa mais litros de água, o tempo gasto ele vai aumentar. Aumentou dos dois lados, agora a nossa regra de 3 ela é diretamente proporcional à comparação daquelas grandezas. E agora o que a gente vai fazer? Organizar após essas interpretações. Se aqui deu inversa, ao invés de colocar 6 sobre 12, eu vou inverter. Vou colocar 12 sobre 6. Se aqui deu direta, eu vou manter. É 10.000 sobre 12.000. E professor, e agora? Estou vendo ali que na regra de 3 composta, após a minha igualdade, pode aparecer 2 ou até mesmo mais frações. Porque na simples, após a igualdade aparecia só uma e ficava resolvido. Mas eu falo para você assim, ó, realmente, após a igualdade na regra composta pode aparecer 2 ou mais frações, que é o que está acontecendo aqui, ó. Mas qual é o teu objetivo? É fazer com que tudo aquilo que aconteça após a igualdade de frações se resuma para apenas uma fração só. Então você vai reduzir aquilo ali para apenas uma fração. Você vai reduzir de que maneira? Multiplicando. Mas não é cruzado por enquanto. É numerador com numerador e denominador com denominador. Beleza? E aí você vai fazer com que aquelas duas frações se transformem em apenas uma fração. Antes disso, eu vou cortar esses 3 zerinhos de cima com esses 3 zerinhos de baixo. Além disso, você já percebeu que aqui em cima sobrou 12, aqui embaixo também. Então, eu vou simplificar esses dois. E no final das contas, aqui em cima ficou 10 sobre aqui embaixo ficou 6. Isso é igual
aquilo que eu envolvi, que era 10 sobre x. Olha lá, agora sim a gente caiu numa proporção, numa igualdade entre duas frações. Agora sim a gente pode multiplicar cruzado, mas nem precisa. Por que não? Se eu tenho uma igualdade entre duas frações, se essa fração aqui é 10 sobre 6, essa daqui também tem que ser 10 sobre 6. Perfeito. Prontinho. X igual a 6. X está na grandeza horas, então 6 horas será o tempo gasto para realizar aquela ação. Ah, professor, mas eu tinha encontrado 10 sobre x é igual a 10 sobre 6 e eu prefiro multiplicar cruzado, não tem problema. Vamos multiplicar cruzado aqui para você ver. Ó. Multiplicando cruzado vai ficar 10 vezes x. 10x é igual a 6 vezes 10, que dá 60. X é igual a 60 por 10. Prontinho, tá lá. 6 horas, mesmo resultado. A única coisa então que mudou na prática foi lá no final. Após a igualdade, eu tive que pegar essas duas frações aqui e reduzir para apenas uma. Como é que é feita essa redução? É multiplicando, mas não é cruzado por enquanto. É o de cima com o de cima, é o de baixo com o de baixo. Perfeito? Vamos então agora para o nosso último exemplo de regra de 3 composta, para esgotarmos o tema e assim você ficar preparado, né, para qualquer desafio que envolva regras de 3. Esse outro enunciado que eu trouxe, será necessário prestar mais atenção nas grandezas que estão sendo colocadas, tá? Até para que você não se confunda e que assim consiga acertar a sua questão. Vamos verificar então o que diz o enunciado. Usando um ferro elétrico 1 hora por dia durante 20 dias, o consumo de energia será de 10 kWh. Se o mesmo ferro elétrico for usado 110 minutos por dia durante 30 dias, qual será o consumo de energia? Beleza! Vamos ver então agora o que a gente precisa fazer para resolver essa questão. Temos aqui o ferro elétrico sendo usado 1 hora por dia durante 20 dias e o seu consumo de energia foi de 10 kWh. Esse mesmo ferro elétrico sendo usado 110 minutos por dia durante 30 dias, terá qual consumo? Se eu não sei, a gente vai descobrir juntos a partir de agora. Perceba que nós temos aqui 3 grandezas. O tempo de utilização por dia do ferro elétrico, a quantidade de dias que esse ferro está sendo utilizado e o consumo de energia em kWh. A banca disse assim, ó, usando o ferro elétrico 1 hora por dia durante 20 dias, o consumo de energia será de 10 kWh. Se o mesmo ferro elétrico for usado 110 minutos por dia durante 30 dias, qual será o consumo? Se eu não sei, eu chamo de X. Temos um problema ali. Na verdade, ainda que tenhamos uma regra de 3 composta, e que eu sei que você está doidinho já para conseguir resolver, e você vai conseguir resolver. Perceba que na grandeza inicial aqui, ó, o tempo que se usou o ferro elétrico a cada dia, você está percebendo ali uma divergência, isso já está te incomodando. Eu tenho certeza que você, inclusive, já ajustou mentalmente aquele cenário. Porque aqui eu tenho uma grandeza em hora e a outra em minuto. Isso não pode acontecer. Nesse caso, é muito mais fácil transformar hora para minuto do que transformar minuto para hora. Mas não há problema se você quiser colocar tudo para hora ou colocar tudo para minuto, ou porventura, se quiser até colocar tudo para segundos, tá? Não há problema, desde que você coloque na mesma unidade de medida. Nesse caso aí,
o que nós faremos? Ao invés de colocar 1 hora, vamos considerar como 60 minutos, que é a mesma coisa que 1 hora. Então, esse fator tempo de utilização por dia, na verdade, é a quantidade de minutos diários que está sendo utilizado o ferro elétrico. Então, em cima ficou 60, embaixo já tínhamos 110. Agora sim, estamos preparados para resolver a nossa regra de 3. Lembrando, o objetivo é encontrar o valor de x. Aqui a grandeza dias está tudo na mesma unidade. Se aqui é kWh, o valor de x também será encontrado em kWh. Muitos alunos acham que aqui é kWh, aqui eu coloquei em minutos e isso vai dar problema. Está equivocado, né? Até porque são grandezas independentes. Aqui eu tenho a grandeza em tempo, né? O tempo, a unidade de tempo, é uma unidade medida totalmente diferente do que essa outra grandeza que representa uma unidade medida para energia, né? Quem trabalha na relação de física sabe muito bem o que aquilo representa em relação à questão do consumo, né? Portanto, nosso objetivo, lembrando, é encontrar o valor de x, a gente vai envolver o que a gente deseja encontrar. Lembrando que tudo aquilo que a gente envolve, a gente repete. Então, a gente, repete. Que beleza! Exatamente como está sendo apresentado. Em cima, 10, sobre, embaixo, x, e eu coloco aquele sinal de igualdade, eu não posso esquecer. Porque o nosso objetivo no final é fazer uma proporção, multiplicar cruzado e encontrar o nosso resultado final. A variável x está na grandeza kWh, então ela vai servir como base para que eu possa interpretar a regra de 3. Vamos então comparar o tempo gasto a cada dia com ferro elétrico e o consumo de energia em kWh. Usando o ferro elétrico 60 minutos por dia, o consumo de energia será de 10 kWh. Quando aumenta o tempo de utilização a cada dia do ferro elétrico de 60 para 110 minutos por dia, se eu estou usando o ferro elétrico mais minutos, é porque o consumo de energia também vai aumentar. Perceba que se eu aumentei dos dois lados, a relação ela é diretamente proporcional. Agora nós vamos comparar a outra grandeza. Qual é? A grandeza dias com o consumo de energia kWh. Usando um ferro elétrico por 20 dias, o consumo de energia é de 10 kWh. Quando a gente aumenta a quantidade de dias utilizando o ferro elétrico, se eu estou usando por mais dias, é porque esse consumo de energia também vai aumentar. Então perceba que aumentar a quantidade de dias da utilização do ferro faz com que o consumo de energia também aumente. Aumentou dos dois lados, a relação também é diretamente proporcional. E se ela é diretamente proporcional, nós preservaremos os valores apresentados. Nesse primeiro aqui é 60 sobre 110. E nesse segundo aqui será 20 sobre 30. Lembrando que essa regra de 3 ela é composta porque a gente comparou mais de duas grandezas, são 3 ao todo. Então é comum que após a igualdade você encontre mais de uma fração. Naquele caso específico, aquelas duas frações que estão aparecendo na sua tela, a gente tem como objetivo reduzir para apenas uma. Como é que eu faço essa redução? Eu vou multiplicar, mas não é cruzado por enquanto. É numerador com numerador, denominador com denominador. Só que dá para simplificar. Sai esse zero de cima com o de baixo, corta esse zero de cima com esse de baixo. Além disso, aqui em cima sobrou 6, aqui embaixo sobrou 3. Dá para simplificar. Então, 6 divididos por 3 dá 2. E olha só quem sobrou em cima. 2 vezes 2, que dá 4. Embaixo sobrou apenas o 11. Isso é igual a 10 sobre x. Prontinho. Agora sim nós caímos numa proporção, numa igualdade entre duas frações.
E para resolver, é só multiplicar cruzado. 4 vezes x dá 4x é igual a 10 vezes 11. 4x é igual a 110, portanto, x é 110 divididos por 4, fazendo a continha aqui, ó, 110 por 4, 11 por 4 dá 2, 4 vezes 2 dá 8, para 11 sobram 3. Abaixo 0, 30 por 4 dá 7, 4 vezes 7, 28, para 30, 2. Coloca-se o 0 e aqui é vírgula, 20 por 4, 5, 5 vezes 4, 20, resto 0. Então, x é 27,5. Como x está posicionado na grandeza kWh, então seriam necessários, o consumo de energia será 27,5 kWh. Perfeito? Bom, espero que você tenha gostado e compreendido. Não é difícil você trabalhar com regra de 3, apenas é fundamental que você tenha calma, atenção e que assim faça a interpretação correta para que você não precise ficar decorando aquilo e ocupando espaço da sua mente. Afinal, já tem muita coisa para você se ocupar, também com outras disciplinas, para que você consiga passar no seu concurso. Então, chegou a hora de você continuar exercitando, continuar praticando as questões de regra de 3, para que você pegue cada vez mais confiança naquilo que você já conseguiu adquirir como forma de conhecimento. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu empenho, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço!